Oi, pessoal. Nosso vídeo dessa semana é sobre como fazer citação e referência de podcast de acordo com a norma ABNT. Trouxe dois exemplos e vamos fazer diretamente no Word, tanto o exemplo de citação como o exemplo de referência. A norma da ABNT, que traz exemplos de podcast, é a NBR 6023, que é a norma de referências de 2018, que teve uma correção, uma errata que foi publicada em 2020. Exatamente uma das correções realizadas foi nesse item do podcast que eu vou mostrar, que é o item 7.13.5 da norma que trata de documento sonoro e e-mail eletrônico. Vamos primeiro fazer a citação e depois a gente vai fazer a referência. A citação é bem simples. O que é que eu sugiro para você inicialmente pensar quando você for fazer uma citação de um podcast? Então, eu sugiro que você interprete o que a pessoa disse aqui no episódio e você possa escrever com as suas palavras no trabalho, fazendo assim uma citação indireta. No final, como é que você vai fazer dessa citação? Você vai colocar entre parênteses a primeira palavra do título do podcast. Veja que o título ele é Saúde Mental dos Estudantes Universitários, Desafios e Perspectivas. No entanto, quando você vai fazer a citação, você não vai usar o título completo do podcast, você vai usar apenas a primeira palavra aqui do título. Então, vamos colocar a primeira palavra do título com o ano de publicação. Como ficaria? Ficaria saúde, nesse caso aqui, e o ano de publicação 2021. Então, eu venho aqui para o Word e aí a gente está vendo. Escrevo aqui esse textozinho com as minhas palavras, o que eu entendi, que é importante para o trabalho, né? Eu estou aqui, por exemplo, construindo um referencial teórico, e aí eu abro aqui parênteses, coloco saúde, maiúsculo, com as reticências. Por quê? Porque o título continua, ele é bem mais extenso do que apenas essa palavra, saúde, por isso que você usa reticências, vírgula e o ano de publicação. Pronto, dessa forma está feita a citação desse primeiro podcast que você pegou. Para fazer a referência desse podcast, a entrada, quer dizer, o início da referência. Quando a gente diz a entrada da referência, a gente está dizendo o início da referência. Obrigatoriamente vai ser pelo título. Por quê? Porque se a citação você faz aqui pela primeira palavra do título, a referência você tem que iniciar do mesmo jeito. Se você iniciar a referência de outra forma, o leitor do seu trabalho não vai conseguir encontrar essa referência aqui na lista. Por isso que na lista de referência a gente tem que fazer começar do mesmo jeito que a gente citou. E aí, como ficaria aqui na lista? Você vai colocar o título no primeiro lugar. Agora veja que o título ele está completo, porém apenas a primeira palavra você está colocando maiúsculo. O restante todinho normal, só se tivesse uma palavra, uma sigla aqui ou nome próprio, que ficaria com a inicial maiúscula. Não tendo, ele vai ficar todo o restante minúsculo. Na sequência, vem o entrevistado, o nome do entrevistado. Então, eu estou vendo aqui no episódio o nome do entrevistado, aqui na própria descrição do episódio consta, né? Aqui também, nessa abertura, eu também poderia ver o nome do entrevistado, e aí eu vou e coloco o entrevistado, o nome, entrevistador, coloco o nome também da pessoa responsável. Essa foi a mudança mais recente que foi feita na norma. Foi nessa ordem, de primeiro a gente colocar o entrevistado e depois a gente colocar o entrevistador. O segundo exemplo, a gente vai ver que vai ficar um pouquinho diferente aqui essa parte, porque no início não é uma entrevista, é apenas uma narração, então vai ficar diferente o segundo exemplo que eu vou mostrar, né? Daqui a pouco eu mostro aqui para vocês. Depois vem o local, que é a cidade. Então, como é um podcast, a gente não tem, então a gente vai colocar entre colchetes S.L. que significa sem local, certo? Você vai colocar em itálico, porque aqui a expressão original é em latim, né? Sine loco. A produtora do podcast, então aqui eu tenho Sintonia Universitária. Se eu for olhar aqui, olha, eu já vejo aqui Sintonia Universitária, o nome sempre fica aqui bem visível para você pegar. Depois você vai colocar a data, certo, de publicação do podcast. Aqui eu só tenho o mês e o ano, mas se você tiver completo, você coloca o dia, o mês e o ano. Lembrando que o formato da ABNT para data é esse daqui. Se eu tivesse o dia, por exemplo, se fosse dia 2, então eu colocaria aqui, olha, 2 de setembro de 2021.
Os meses você representa dessa forma aqui, apenas as 3 primeiras letras seguidas do ponto. O único mês que você não faria dessa forma aqui era o mês de maio, porque aí você iria escrever o mês de maio completo. Todos os outros meses você coloca apenas as 3 primeiras letras. Como eu não tenho aqui o dia, então eu vou deixar o mês e o ano. Coloco o ponto. Na sequência, eu venho com podcast. Você perceba que o nome podcast, ele é em itálico, né? A referência, ela não tem nada em negrito, essa referência de podcast. Mas fique atento aqui que o nome podcast, ele vai ser em itálico, ponto, disponível em, você vai colocar o link, certo? Então, você vai pegar diretamente aqui do navegador, né? Se você der um clique aqui no final, ele já seleciona, você faz Ctrl+C e Ctrl+V na lista, e depois você vai colocar a data de acesso. Acesso em, você vai colocar a data aqui, naquele formato que eu expliquei, né? Que é o da BNT. O dia, as 3 primeiras letras do mês, ponto, e o ano, certo? Que foi o que você acessou realmente esse podcast aqui para colocar no seu trabalho. Se o título do podcast iniciar com uma vogal, a gente vai incluir na citação e vamos incluir também na entrada da referência. Então, o segundo exemplo que eu trouxe tem essa característica. Perceba que o título é A Importância da Leitura na Formação do Perfil do Aluno Universitário. Como eu comecei aqui com um artigo, eu não vou fazer uma citação apenas com esse A. Eu vou fazer a citação à importância. E o ano está aqui, olha, o ano também 2021. E aí, quando a gente vem aqui para o texto, então você vai seguir aquela mesma orientação. Escreva com suas palavras o que você entendeu, depois você vai abrir o parênteses, vai colocar agora a importância, né? Porque começou com o artigo, então fica o artigo com a primeira palavra, maiúsculo, reticências, vírgula e o ano de publicação. Depois você coloca um ponto e segue. Ou então, se você quisesse continuar essa frase aqui, não tinha problema. Você tirava aqui esse ponto e continuava. O importante é que você não coloque nenhum ponto antes do parênteses, né? Porque aí você estaria formando uma nova frase. Então, o ponto ele vai ficar sempre depois do parêntese. Na referência, como é que ficaria a referência desse podcast aqui? Ele vai ficar um pouco diferente. Por quê? Aqui a entrada vai ficar a importância, porque a gente já viu que precisa ser do mesmo jeito que você citou. Então, a importância, o restante normal do título completo, da leitura na formação do perfil do aluno universitário. Porém, esse podcast aqui, ele tem uma característica diferente daquele outro que eu citei anteriormente. Ele, na entrada dele, ele tem uma narração. Ele tem uma pessoa só narrando, só a pessoa falando. E depois, assim, do meio para o final, tem uma entrevista. Se você tiver no podcast apenas uma pessoa falando, narrando, sem ser entrevista, você vai colocar essa informação aqui. Você abre o colchete e coloque locução de... Aí você fecha o colchete, coloca 2 pontos e você vai colocar o nome da pessoa aqui que está narrando. Caso o podcast tenha a narração e a entrevista, então agora sim você vai com aquelas mesmas informações que a gente fez no primeiro exemplo. Vai colocar a entrevistada, coloca o nome dela aqui completo, entrevistadora ou entrevistador, coloca o nome dele aqui completo. Se for um podcast, é apenas uma pessoa falando, então você vai tirar aqui essa parte, porque não tem entrevista, é só uma narração. E aí vem só com essa informação aqui, locução de, aí você coloca o nome da pessoa, né, que está narrando ali aquele episódio. Depois vem com aquela informação, certo? Sem local, sempre você vai colocar 2 pontos, o responsável pelo podcast. Então, se a gente for olhar aqui, a gente vê trabalhos acadêmicos, né? Então, você cita, você coloca aqui trabalhos acadêmicos, maio de 2021, perceba que maio eu escrevi completo, né? Porque, como eu falei para vocês, é o único mês que a gente precisa colocar completo, os outros meses você vai colocar só as 3 primeiras letras. Depois, podcast em itálico, disponível em, coloca o link, acesso em, coloca a data que você acessou. Se você quiser tirar esse azul aqui, o grifo do hiperlink, como é que você faz? Você coloca o cursor em cima, clique com o botão direito do mouse e aí você vem aqui, olha, remover hiperlink. Pronto, ele fica
todo nesse formato. Então aqui também eu vou tirar para deixar aquele todo uniforme e aí já fica dessa forma. Esse segundo podcast, ele ficou aqui na frente, por quê? Porque as referências elas são organizadas em ordem alfabética. Por isso que aqui o A veio primeiro e depois eu coloquei saúde. Lembrar de digitar essa referência no espaçamento simples. Então se você for olhar aqui, olha, está no 1,0 e fazer o recuo correto, que o recuo correto dela é recuada à esquerda. É um texto alinhado à esquerda. Então, você seleciona e vem aqui recuado à esquerda. Se o vídeo estiver disponível no YouTube e você estiver acessando por lá, você segue a formatação própria para YouTube, que eu vou deixar agora na tela final, que eu já gravei um vídeo explicando como fazer citação e referência de vídeo do YouTube. Você pode seguir o modelo que está lá. Ok? Um abraço e até a próxima semana.